nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vo-lo dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra da salvação. Jesus, no Sagrado Evangelho de hoje, diz que Ele nos fala através de figuras. Essas figuras e símbolos que Jesus usa são importantes porque, diante daquilo que é a nossa condição humana, nossa capacidade racional de apreensão e de conhecimento, Jesus, para manifestar e nos revelar o mistério de Deus, do Pai, Ele precisa usar de mecanismos que são próprios da nossa condição humana. Mecanismos que nós conseguimos apreender e perceber o ensinamento que o próprio Cristo está querendo nos dar. Por isso que Ele diz que nos fala através de figuras, mas um dia vai nos revelar claramente todas as coisas. Mas para que a gente possa entender a sua palavra, o seu ensinamento, para que nós possamos entender a Sagrada Escritura, nós precisamos adentrar nessas formas de interpretação do texto sagrado. Por isso que a própria Igreja ela vai nos ensinar 3 formas essenciais, porque a Sagrada Escritura ela tem a sua forma literal, que é a forma que nós lemos o texto e entendemos a história. Mas o texto sagrado ele quer nos ensinar muito mais do que uma história. A história é importante porque é o fato, aquilo que aconteceu. Mas a história ela quer nos ensinar mais algumas coisas para a nossa vida e a nossa perseverança. Por isso que a Igreja ela nos ensina 3 formas essenciais de aprofundar no texto sagrado. A primeira forma é a forma moral, a segunda é a alegórica e a terceira é a anagógica. Essas 3 formas nos auxiliam a realmente a colocar a palavra em prática e entender aquilo que realmente nós precisamos, seguir e crer. Por isso que no sentido moral da Sagrada Escritura, sempre nós precisamos refletir e nos perguntar o que a palavra está nos querendo fazer, colocar em prática. Porque essa é a pergunta diante do texto sagrado. O que devo fazer? Porque no texto sagrado, Jesus ele sempre nos dá um indicativo. O indicativo de como nós devemos realmente nos portar, aquilo que nós devemos fazer. Porque disso depende a nossa conversão, a nossa santificação. Depois, o sentido alegórico é aquele sentido onde nós encontramos no texto sagrado vários símbolos, vários elementos que ali, simbólicos, manifestam uma mensagem por trás em seu interior. E nós, quando vamos aprendendo a ler essas realidades por trás do símbolo e da figura, nós vamos entendendo também aquilo que nós devemos verdadeiramente crer, que é a verdade de fé. Por isso que esse sentido alegórico ele vai nos aprofundando nesse conhecimento do próprio Cristo. Por isso que a Igreja nos ensina que o Antigo Testamento é Cristo prefigurado, onde ali ele aparece através de imagens, e no Novo Testamento Jesus Cristo é realizado, onde ele se dá a conhecer. Mas ele se dá a conhecer através também de símbolos e imagens.
quando ele vai remetendo-se os seus ensinamentos àqueles ensinamentos da antiguidade. E aí sim nós vamos entendendo que esse simbolismo, ele traz presente à nossa vida aquilo que são as verdades de fé, aquilo que nós devemos verdadeiramente crer para permanecer no caminho. E por fim, o sentido anagógico é aquele sentido mais espiritual, talvez o mais profundo daquilo que nós podemos beber da palavra de Deus, que é o caminho que nós devemos andar. Esse caminho de espiritualidade, esse caminho, da vocação, esse caminho onde Jesus Cristo, através da sua palavra, ele vai nos atraindo, ele vai nos chamando a atenção para certas circunstâncias que vão também motivando o nosso coração e vão respondendo os nossos anseios. E na medida que nós vamos correspondendo os nossos anseios, mais convictos nessa caminhada nós nos tornamos. E mais ainda animados nesse segmento nós estaremos. Por isso que Jesus, quando diz que fala através dessa linguagem figurativa, ele está nos chamando a atenção a isso, que ele quer dizer muito mais do que aquilo que está escrito. E quanto mais nós vamos aprendendo a tocar esses mistérios que estão por trás da palavra, mais nós vamos também crescendo na capacidade de praticar, de crer firmemente e principalmente de encontrar o verdadeiro caminho da nossa felicidade. A palavra de Deus é o nosso manual de instruções, porque Cristo é aquele que realmente é o protótipo, aquele que é o nosso paradigma, aquele que nós devemos imitar e viver. Por isso que ele é o caminho, a verdade, a vida, porque ele nos diz o que nós devemos fazer, o que nós devemos crer e em que caminho devemos andar. Busquemos refletir sobre a palavra de Deus e dedicar mais tempo nessa meditação, porque na medida em que nós vamos mergulhando nesses sagrados ensinamentos, mais nós vamos percebendo que a palavra, sim, dá verdadeiro sentido à nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.